Um bom dia, paz do Senhor a todos. Nessa reta final do livro de Gênesis, vamos meditar essa manhã sobre o capítulo 48. Entre o 46 e 47, vamos ver que José se declara de quem ele é aos seus irmãos, e Deus, o Deus da providência, providencia tudo. Aqui pelo 47, o povo é convidado a vir ao Egito. José traz o seu pai, seus irmãos, junto com eles, 70 almas. E vemos que o Egito, o recebe de braços abertos. Faraó, de maneira nenhuma, disse não, simplesmente aceitou. Ele aceitou, e vemos que a humildade no vídeo anterior, a humildade de José de chegar a pedir a ele, a família de José pedindo a ele uma espécie de uma autorização, para viver em Gósen, uma terra fértil, para que ali habitassem e frutificassem. Humildade. Aí vem para o 48. A epígrafe dizem que Jacó adoece. Jacó aqui com em torno de idade de 148 anos, ou seja, 147 anos, e tinha no 47, versículo 28, 147 anos. Ele já tinha. Então vamos jogar que tinha em torno de 147 a 148 anos aproximadamente. Vemos aqui, amados, que ele viveu 17 anos no Egito. Nesses 17 anos que ele viveu no Egito, com certeza ele conheceu os costumes do Egito. Ele viu quem Deus era e é na vida de José e o livramento que dera ao povo. Jacó viu isso. E aqui no 48 aconteceu depois dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó, e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e sentou-se sobre a cama. Vejam, ele estava muito fraco, já com essa idade. Fez forças para sentar sua cama, porque ele sabia o intuito de José. Próximo da morte, José levando seus 2 filhos, a notícia chegou ali. Ele sabia o porquê José estava indo lá. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele repete, citando a passagem quando aconteceu em luz, quando aparece o Senhor a ele, lhe abençoando novamente e até melhorando as bênçãos. Irmãos, conhecem a passagem. Ele declara a José e disse assim: ele me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, e depois de ti em possessão perpétua, ou seja, por toda a vida. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Percebo que ele adota os filhos de José. Ele adota eles como seus filhos, para que José tivesse uma porção dobrada, ou uma herança dobrada, por assim dizer. Porque ele cita Rubem e Simeão, que foram maus filhos, por assim dizer. Meus irmãos conhecem a história, de Rubem e Simeão. Então, quando ele diz isso, adotarei, ele queria manter, por assim dizer, a geração das 12 tribos, se formos parafrasear o versículo. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui. Em outro vídeo vamos entrar sobre esses detalhes, sobre Rubem e Simeão, Mas a tua geração, que gerarás depois dele, será a tua. Segundo o nome de teus irmãos, serão chamados na sua herança. Ou seja, para garantir a sucessão de sua descendência, ele adotando os filhos de José, mesmo sendo gerados de uma mãe egípcia. Vejo que algo interessante, mesmo que
José casou-se com uma mulher que não cria, por assim dizer, no mesmo Deus. Os filhos que nasceram foram adotados por Jacó, né, se tornando sucessores, por assim dizer. Vejam que ele diz: os filhos que te nascerem, netos depois deles, serão seus, mas esses dois serão meus. Jacó quis dizer isso, né? Veja a providência de Deus, né? Veja que Deus usa o improvável, mesmo tendo essa proibição sobre eles não se misturarem com povos que não eram, né, de sua linhagem. Nesse ponto, nesse momento, vemos que Deus, que tudo conhece, muda a história ali, né? Não que Deus foi conivente, mas se você for ler e ver, todos sabemos, José não teve essa culpa, né, de ter tomado essa mulher por esposa. Vemos que José foi traído, vendido por seus irmãos. Os irmãos conhecem a história. Veja que Deus ele vê um todo e não só o ponto. É isso Deus que nós servimos. Mas vale lembrar que tudo que Deus ordenou permanece sempre a mesma coisa. Ele é fiel, ele não muda. Nós que mudamos às vezes, mas Deus não muda. Ele é eterno. Os seus princípios, seus mandamentos, né, os seus estatutos são perpétuos, ou seja, têm que ser seguidos e respeitados. Mas como eu falei no início, Deus conhece o todo. Você que está me ouvindo, quer saber, mas eu infelizmente transgredi, Deus falou para não fazer, eu fiz, me casei com alguém que não era da mesma fé, agi de uma forma incoerente. Lembre-se que eu falei no início, Deus conhece o todo. Se você está nesse plano, ou seja, você está vivendo dessa maneira, está pensando, para mim não tem mais jeito. Dobra o joelho e conversa com Deus. O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, como eu falei no início, ele vê o todo. E com certeza, eu creio, com certeza, ele pode mudar a tua história. E vai mudar. Creia em nome de Jesus. E continuando. Vindo, pois, eu de Padarã, que morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? José disse a seu pai: esses são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: traze-me aqui para que eu os abençoe. Os olhos por Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele e beijou-os e abraçou. Versículo 11. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver a tua semente também. Veja que bênção, né? Jacó aqui não está se queixando, ou dizendo eu tinha dúvida. Ele pensou: eu não verei mais, José já é morto. Acabou-se. Eu tinha o sonho de ver meus netos. O que seria, né? Ele está declarando que a sua fé de ver ali já não havia mais. Como ver uma semente de alguém que já morreu? Né? É isso que Jacó queria dizer. Mas veja que Deus age de uma forma impossível de se acreditar. Porque Jacó chega a ver não só o seu filho, que parecia ter morrido, como também seus netos. Deus manda dizer para você nessa manhã: creia no impossível de Deus. Aquilo que parece estar morto, que disseram não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Ele é a vida. Jesus é a vida, Ele é a ressurreição. Quem sabe os teus planos, os teus sonhos parecem ter morrido? Para Deus tem jeito. Há solução para Deus, se parafrasearmos o texto. Teus sonhos não morreram. Estão nas mãos de Deus. Com certeza, Ele tem sempre algo melhor para mim e para você.
tudo que vem de Deus, tudo que vem de Deus é para nosso bem. Embora não entendamos em momento, mas é para nosso bem. Um livramento, alguém que se afasta de nós, que você pensa, mas, poxa Deus, eu queria essa pessoa próxima de mim, não. Deus te livrando de algo lá na frente, Ele sabe. E como Ele nos ama, Ele nos livra. Mas muitos homens e mulheres, pela insistência, procuram algumas vezes trazer essas pessoas, por assim dizer, se parafrasearmos o texto, para próximo deles. Aí as consequências de suas insistências, Deus permite para ensinar algo a mais. E aí a pessoa poderia ter evitado tantos problemas, quem sabe hoje está passando por problemas terríveis que poderiam ser evitados. Porque Deus a livrou, mas ela insistiu. Entenderam? Então, vejam que se olharmos para esse lado espiritual, vamos perceber e entender que quando pessoas se afastam de nós, por assim dizer, né? É Deus nos livrando. Se olharmos nessa perspectiva, vamos entender o trabalhar de Deus. Não estou aqui dizendo para você deixar para lá, mas ore a Deus por essas pessoas, né? Seja um amigo ou inimigo, um ente querido, alguém próximo ou não, independente. Ore para elas, por elas, para que Deus as alcance, abençoe a vida delas, calmaria em seus corações. Ore por elas, é isso que Deus quer dizer. É isso que Deus quer de nós hoje. Para que possa entender. Não vai dizer, não, o irmão está falando que se afastou, deixe que se afundem. Não, não é isso. Todo cristão genuíno, ele ora por seus inimigos. Aqueles que o desprezam, ele ainda ora para que Deus o abençoe. É isso o cristão genuíno. E Jesus nos ensina isso. Né? Jesus nos ensina para dar outro lado da face. É isso que Deus nos ensina. Perceberam então que então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José ambos eles, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda. Disse de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pô-la sobre a cabeça de Efraim, e a esquerda, e ainda que era menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-se às suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal. Abençoe esses rapazes e seja chamado a eles o seu nome. E o nome de meu pai Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai, para transpor-lhe sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu o sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tomar a terra de vossos pais. Perceberam, irmãos? Nessa parte que alguns pensam: mas Jacó não enxergava mais, ele errou, como o texto diz. Foram maus aos olhos de José. Perceberam que era o costume o primogênito receber a bênção. Esse é o costume da época. Mas vamos ver que quando ele cruza suas mãos, ele inverte. O primogênito teria que receber a bênção direta com a sua mão direita e a esquerda para o segundo, e assim a sucessão
né, das gerações seria correta. Mas quando ele inverte as suas mãos, José tenta impedir, não. Eu sei o que estou fazendo, Deus me mandou agir dessa forma. Ambos serão abençoados, né? Mas o menor, né, será grande e muito maior do que o primogênito, ou seja, o primogênito que nasceu primeiro seria também abençoado e o outro seria ainda maior. Você vê o trabalhar de Deus nessa área, irmãos? Que Deus, ele age de uma forma que, como eu falei no início, não entendemos, né? Alguns vão pensar, não, mas ele cruzou as mãos porque estava cego. Não, o texto mesmo diz que ele se recusa a descruzar as suas mãos, obedecendo o mandado direto de Deus. Porque Deus assim quisera. Se ele insistisse em descruzar as suas mãos e obedecendo ao seu filho José para agradá-lo, ele estaria desobedecendo o mandado de Deus. E Jacó, né, com seu tempo de vida em 148 anos aproximadamente, tinha feito muitas coisas erradas, muitas escolhas erradas. Então ele sabia que era crucial obedecer a Deus nesse detalhe, né? Eu digo detalhe, irmãos, porque o Deus que nós servimos, se acontecer de um servo dele, nós, qualquer pessoa, não obedecer ao seu mandado, agir de forma incoerente, fazendo de nossa própria vontade, ele ainda, a si mesmo, vai fazer com aquilo que é incoerente, aquilo que foi feito hoje de errado, amanhã seja mudado e transformado como Deus quer, porque Ele é Deus. Como eu falei no início, Ele vê o todo. Alguns vão dizer, mas então eu tenho que agir sempre como Deus quer? Sim, mas se você não agir como Deus quer, lá na frente, o teu erro aqui servirá para te ensinar que não adianta querer mudar os planos de Deus. Não adianta. Satanás tem tentado fazer isso todas as vezes em que Deus tem um plano para mim e para você. Ele tem tentado mudar o curso da história. Mas se esquece que lá na frente, Deus está preparando a mudança, o escape. Ou seja, no sentido geral, Deus quer dizer para mim e para você nessa manhã que embora hoje você tenha feito uma escolha errada, tenha agido de forma errada, Deus vê todo o plano de tua vida e a bênção que Ele tem para você, ninguém pode ofuscar. A vitória é tua e é garantida em Cristo Jesus. E esse caminho, que é Jesus, Jesus diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando você fica firme nesse caminho, que é em Jesus Cristo, que é em Jesus, aquela vitória, aquela bênção está lá te esperando. E com certeza esse caminho que é Jesus vai te levar naquela vitória. E com certeza você irá vencer, mas esse caminho tem que ser seguido em Cristo Jesus. Ah, irmão, mas eu fiz uma má escolha. Eu nem sirvo mais Jesus. Esse é o momento. É o agora. Se volte para Ele. Há tempo. Você que se desviou-se dele, não segue mais esse Jesus, erga as tuas mãos comigo e restabeleça, dizendo, Senhor, eu me retorno a Ti. Se volte, se reconcilie com Ele nesse momento. Vamos fazer uma oração em agradecimento e nessa oração aproveita para se reconciliar novamente. E aquilo que está lá na frente, te esperando, irá acontecer. Creia em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui, nesse local maravilhoso ao qual o Senhor preparou, nesta oportunidade a mais, de meditarmos sobre algo a mais da Tua Palavra. Em tudo, Senhor, eu sei que há um propósito aos porquês do Senhor. Abençoa essa vida que está me assistindo, abençoa esse lar, a pessoa que está no seu trabalho, quem sabe, aonde ela estiver, chega agora sobre a vida dela, alcança a vida dela, dá a cura, a libertação,
restaura a saúde do corpo físico. Todos nós precisamos, Senhor, todos nós precisamos ser restaurados espiritualmente e materialmente. Eu creio, ó Deus, eu creio. E também te peço, ó Deus, humildemente, essa pessoa que está erguendo as suas mãos comigo agora, está se reconciliando, está voltando-se ao Senhor, para que aquilo que está preparado para ela lá na frente possa acontecer sobre a vida dela o mais breve possível, porque não há como ninguém impedir o que o Senhor tem para nós. Que ela possa agora, erguendo as suas mãos comigo, se reconciliando novamente e se voltando ao Senhor, procurando a igreja mais próxima da casa dela, para cultuar ali, permanecer firme, e para que essa bênção não seja mais ofuscada, porque pedida não pode ser. O Senhor sempre está preparando algo melhor para nós. Podemos crer que no nome do Senhor as batalhas serão vencidas em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus.